Daí, galera, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, agora na apostila 2, no tema 01, que é o antigo regime na França, eu preparei um vídeo resumindo ali a introdução sobre esse regime na França, complementando o trabalho que vocês vão me enviar. Ficou uma forma bem resumida, tranquila, espero que ajude no estudo. Um grande abraço e vamos para o vídeo. Antigo regime é a denominação do sistema político e social da França. Ela é anterior à Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Durante o Antigo Regime, a sociedade francesa era constituída por diversos estados: o clero, nobreza, a burguesia, e no degrau mais alto estava o rei, que governava segundo a teoria do divino, no qual afirmava que esse poder, esse soberano, era escolhido por Deus. E como é que era a política desse antigo regime? Foi adotado o absolutismo, que considerava que o rei tinha todo o poder político, social e econômico concentrado nas suas mãos. Ele que decidia tudo, a vida e a morte das pessoas nesse período. A sua ação ela era independente de qualquer outro órgão. Além da centralização do poder nas mãos do monarca, do rei, suas ações eram apontadas e apoiadas pela teoria do direito divino, que foi criado pelo filósofo Jean Bodin. Essa doutrina política e religiosa defendia que o poder do soberano era concedido por Deus. Com isso, todas as suas ações estavam pautadas por dons divinos, que por isso deveriam ser respeitadas, porque era a vontade de Deus que ele estava governando. Acreditava-se também naquela época que o rei tinha dons curativos, que bastava ali o rei tocar no cidadão ali com uma enfermidade, com uma doença, e ela seria curada. O último rei desse período a governar foi o rei Luís XVI, que ele governou entre 1754 e 1793, da dinastia Bourbon. Ele foi um rei que ficou no reinado de 1774 a 1792, ano que foi deposto. E em 1793, ele foi executado na guilhotina durante a Revolução Francesa. A sociedade nesse período era dividida em estados, como eu já falei anteriormente. Era o clero, a nobreza e a burguesia. Os dois primeiros eram isentos de total pagamento de impostos, qualquer um deles, não pagavam nada. O único que pagava os impostos era o terceiro estado. Como a gente já viu, o rei ele governava sobre o direito divino, então não poderia ser em hipótese nenhuma questionado. E durante o regime, esse antigo regime, a origem de nascimento, aonde essa pessoa nascia, determinava a sua posição na sociedade pela vida inteira. Então, nesse período, não tinha aquela mudança de classe social. Então, se ela nascesse numa camada social mais pobre, ela ficaria pobre o resto da vida. A organização social europeia, então, desta época, ela era chamada de estamental. E o primeiro estado? Ele era representado pelo clero. Então, a França era um país católico e cabia à igreja os registros de nascimento e falecimento, a educação, os hospitais e a vida religiosa dos franceses. A igreja, nesse período, ela exercia uma influência muito grande sobre os governos, porque várias figuras do alto clero, como os cardeais, bispos e arcebispos, eles eram os conselheiros do rei. E o baixo clero,
que atuava nas zonas rurais e pequenas cidades e não possuíam bens. A igreja, como era isenta de impostos e era proprietária de terras e imóveis. Dessa forma, conseguiu acumular uma grande riqueza, mas o rei ele interferia nos assuntos eclesiásticos da igreja e se aproveitava das cerimônias religiosas, das missas, para sempre reafirmar o seu poder como representante de Deus na terra. O segundo estado, ele é constituído pela nobreza, pessoas com títulos hereditários e que ocupavam cargos importantes no governo. Esses nobres eram proprietários de terras e viviam no luxo. Essa nobreza, ela se dividia conforme a antiguidade dos seus títulos, pois alguns desses nobres haviam recebido esse título de nobreza na época das cruzadas. Por outra parte, havia os nobres mais antigos, os burgueses, que conseguiram chegar a essa condição por terem comprado títulos de nobreza ou por se casarem com nobres que estavam empobrecendo. E assim como o clero, eles também não pagavam impostos e acumulavam cargos no governo francês. O terceiro estado, a base da sociedade francesa, estavam as pessoas comuns. Ele correspondia a mais ou menos 95% da população e estava nessa classe ali os burgueses, os ricos comerciantes e os profissionais liberais. Nessa camada também estavam os camponeses e os criados dos nobres, que enfrentavam dificuldades para se manter com as condições mínimas, né, de sobrevivência, alimentação e vestiário. Sobre o terceiro estado recaía pesada tributação, e era o único dos estados que pagava impostos. Essa é uma parte bem importante, galera, que lembrando sempre que é a única camada na época do antigo regime, que pagava impostos para o governo. A economia do antigo regime era do tipo mercantilismo, que era um conjunto de práticas desenvolvidas na Europa, no modo geral, que foi aquela transição entre o sistema feudalismo que tinha recém acabado com o sistema mercantilismo. Então, do que se tratava esse mercantilismo? Ele tinha uma intervenção estatal na economia, então o Estado tinha todo o controle dos assuntos econômicos. Monopólio, as colônias só poderiam consumir os produtos que eram fabricados pela metrópole. Do mesmo modo, os colonos só podiam vender seus produtos à metrópole, então ela escolhia o valor e tudo que ia pagar. A balança comercial favorável, que é sempre vender mais produtos do que comprar. O metalismo, que é a riqueza de um país, era medida de acordo com a quantidade de metais preciosos que ela possuísse. E o protecionismo, nessa época, então, era a proteção do mercado interno. Então, ele taxava os preços lá em cima dos produtos importados para que não pudesse entrar ali no seu país.